Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo, seja com todos vocês. Bem-vindos todos ao canal Degustação Teológica. Eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e é muito bom ter você aqui conosco. E o assunto hoje é muito importante, muito sério, falando sobre censura. Aliás, é um manifesto da minha parte contra a censura, e você que é cristão, cidadão, brasileiro, cidadã brasileira, acho interessante você começar a pensar seriamente no que você vai ouvir aqui, tá bom? Grava esse vídeo dia 12 de junho de 2025. Eu vou chamar aqui a abertura do canal e é sério, eu espero muito que você assista esse vídeo inteiro, venha refletir sobre o que nós vamos tratar aqui. Isso é muito sério, ok? Bora lá para a abertura do nosso canal. Bom, é o seguinte, eu peço que você se inscreva no nosso canal, tá bom? Que você venha curtir o nosso vídeo e compartilhar com alguém, com um amigo, né, nas suas redes sociais, WhatsApp, dê esse vídeo como sugestão para que as pessoas assistam, por gentileza. E você que já é inscrito, muito obrigado, tá? Ative aí o sininho, pessoal, para receber notificação de novos vídeos, tá bom? Essas coisas são muito importantes. Curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Ajuda muito a gente aqui, tá bom? Bom, pessoal, como pastor evangélico, né, pastor batista, eu tenho que me pronunciar, eu me sinto na obrigação de me pronunciar sobre as coisas que estão acontecendo no nosso país. É óbvio que esse reino desse mundo, o reino dos homens, ele é passageiro. Nós, cristãos, de modo geral, católicos ou protestantes, nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Nós cremos sim que o Senhor Jesus voltará e irá colocar o seu reino, né? E esse reino não terá mais fim. Acreditamos que os fins dos tempos chegaram, estamos no princípio das dores, e nós sabemos que haverá em breve um juízo final, né? E agora, lógico, dia, hora, mês, ano, estas coisas nós não sabemos. Não sabemos se vai ser daqui a 5 anos, se vai ser daqui a 200 anos, daqui a 1000 anos. Estas coisas pertencem ao Senhor. Mas nós temos toda a nossa esperança na vida eterna com Deus, no seu novo, no novo céu, na nova terra, como está escrito nas Sagradas Escrituras, e no reino onde o Senhor Jesus governará para sempre. Então, é nisso que está a nossa esperança. Eu quero deixar isso aqui muito mais claro, tá? Que esse mundo aqui jaz no maligno. Tá? Eu sei que tem algumas teologias aí que querem dizer que o mundo ainda vai ter uma melhora, tarará, tarará. Não, mas eu acho que a escatologia bíblica, que fala do fim das coisas, mostra uma piora de modo geral. Tá? Então, prepara o teu coração, tua alma, teu espírito, esteja firme com o Senhor, para que você não fique fora do reino de Deus e não seja condenado com o mundo. Então eu quero começar já deixando claro isso aqui, que é a nossa teologia. Eu sempre deixo claro que aqui no canal nós temos um viés mais conservador, teologicamente falando, tá? Não somos fundamentalistas radicais, tá? Mas estamos bem longe de ser progressistas e liberais, graças a Deus. Nós prezamos pela ortodoxia histórica. Bom, eu quero, mas não significa
que porque Jesus vai voltar e o fim dos tempos está chegando, ou já estamos no fim dos tempos, não significa que a gente vai cruzar o braço e não vamos fazer mais nada. Não, queridos, não. Você que está estudando, continue estudando. Você que está trabalhando, continue trabalhando. Você que quer formar família, vá trabalhar para formar família. Jovem, namore. Namore. Aliás, hoje, dia 12 de junho, né? Feliz Dia dos Namorados a todos. Mas tenha um namoro compromissado com o Senhor, compromissado com Deus. Seja homem. Prepare-se para um bom casamento. Você, homem, você, mulher, seja uma moça também cristã, né? E o casal aí de namoradinhos, né? Sirvam a Deus e namorem de forma bíblica, honrando o Senhor com os seus corpos, né? Bom, e estudem, formem, construam, assim, vivam a vida temendo a Deus de forma honesta, de forma íntegra, agradando ao Senhor. Vai vivendo, participe dos cultos, priorize sua igreja local, fortaleça os trabalhos da igreja, né? A igreja é algo bom, tá? E procure construir amizades boas, e cuide da sua saúde. Você que está cuidando da saúde, continue cuidando da saúde, faça exercício físico, enfim, viva a vida da melhor maneira possível. Mas não esqueça que Jesus voltará. Então tenha o teu coração sempre focado, né, em servir a Deus, em temer a Deus e aguardar de forma justa e íntegra o Rei da Glória que vem aí. Entendeu? Então, o fato de Jesus estar voltando não para a nossa vida. Nós ainda estamos no mundo. Jesus pode, como eu disse agora há pouco, pode vir amanhã, como pode vir daqui 200 anos. E como que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Enquanto o Senhor não volta, não vem, né, na sua segunda vinda, nós temos que aguardar de forma honesta, íntegra, fazendo o que é certo e agindo de forma como aqueles que são filhos da luz, contra as trevas. Não importa o final, o que vai acontecer, se seremos presos, se seremos injustiçados, se seremos desprezados, né? Assim for desprezado, o nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui encarnado, o Cristo encarnou, foi injustiçado pelos homens, foi levado à cruz, e ele disse: quem quer vir após mim, pega a tua cruz também e siga-me. Por quê? Porque o caminho de Jesus não é o caminho dos aplausos. Muitas vezes é o caminho da rejeição, muitas vezes é o caminho da crítica, muitas vezes é o caminho do sofrimento. E uma das formas que a gente sofre é pregar para esse mundo podre as coisas que são certas, né? É mostrar para o mundo a luz no mundo que ama as trevas. E isso não é fácil, tá? Não é fácil. Mas persevere nestas coisas, em nome de Jesus. Uma destas coisas é fazer justiça de forma, lógico, dentro da lei, né? Usando a liberdade de expressão que ainda temos, e por isso que o vídeo vai tratar sobre censura. E agora eu quero falar, eu sou pastor, preciso me pronunciar quanto a isso, porque é o correto a se fazer, tá? Como eu disse, eu não posso passar nesse mundo vendo um monte de coisa errada acontecer e não abrir a boca para falar nada, né? E eu acredito que, assim, lógico, tem muita coisa errada no mundo, né? Mas tem algumas coisas que chegam até nós, queridos, que... Sabe o limite? Sabe o limite? É igual quando você pega um copo d'água e começa a deixar embaixo de uma torneira pingando. Vai pingando, 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 pique, pique, pique. Só que chega uma hora que transborda, não dá mais, não cabe mais nenhuma gota ali. Encheu, transbordou. E tem hora que tem coisas que são a gota da água, entendeu? E eu quero falar de Brasil. Eu sei que temos problemas no mundo inteiro. E eu oro pelo mundo, eu apresento a Deus. Por isso que a gente envia missionários. Enfim. Mas, querido, vamos falar de Brasil, que é o lugar onde nós nascemos e onde estamos. Vamos falar de Brasil. E eu quero dizer o seguinte, não quero entrar na questão política, que isso é desgastante. Até porque política é assim, cada um tem o seu olhar político, cada um tem a sua... cada pessoa tem a sua própria ideia sobre política, e não só isso, sua formação política, sua ideologia política. Então, não quero entrar nisso. Até porque eu sei que tem pessoas de esquerda que são íntegras. É verdade, por incrível que pareça. São críticas. Assim como tem pessoas de direita que também são assim, e tem o oposto. Tem gente de esquerda que não vale nada como ser humano. Entendeu? Sem escrúpulo, né? Pessoas que não estão nem aí com as coisas corretas. Assim como tem pessoas de direita do mesmo jeito. Pessoas sem escrúpulos também. Então... não dá pra gente chegar aqui, às vezes a gente até comete esse erro, né? A gente generaliza e isso não tá correto, tá? Então tem gente de boa índole, de má índole dos dois lados. Então não quero entrar nesse meio, nesse mérito. Mas eu quero falar o seguinte, a gente tem divergências na ideologia política, temos divergências, né? Discordâncias também no campo religioso.
E assim, em outras áreas também. Isso é a beleza da pluralidade humana, é viver, né, com várias óticas e tentar coexistir, conviver, tá? Por isso estamos num sistema democrático, ok? É, Agora, pessoal, tem coisas que nos unem. Você que é de direita, que está assistindo o vídeo, você que é de esquerda. Preste atenção. Tem coisas que tem que nos unir. O que eu poderia dizer aqui? O que nos une? Você quer uma saúde pública de qualidade? Então, independentemente dos políticos que nós colocamos lá, se a maioria é de esquerda, se a maioria é de direita, ou se está meio a meio, metade direita, metade esquerda, todos esses políticos que, com os nossos impostos, têm um salário alto e muitos benefícios, que eu já acho que é demais, eles deveriam, então, trabalhar pelo melhor, por aquilo que prometeram e aquilo que nós necessitamos como sociedade. Então eu acho que pessoas de direita e pessoas de esquerda, depois que acabe a eleição, amigão, vamos usar o SUS, Sistema Único de Saúde. Então ele tem que funcionar bem, com melhores médicos, com equipamentos de primeira linha e tendo condições de suportar, porque pagamos altos impostos. O Brasil é um dos que mais... os brasileiros são parte, né, de um povo que paga muito imposto, e o Brasil é o que mais cobra impostos no mundo. No mundo! Tá bom? Então não é possível, tem que ter resposta. A educação também, temos que ter educação de qualidade, temos que ter saúde, temos que ter segurança pessoal, andar na rua, as leis precisam mudar, precisamos apertar os nossos deputados federais, né? Precisamos apertar o Senado, né, federal, que a gente elege esses caras para estar lá também no Senado. Então a gente precisa apertar o parlamento, o Congresso, para que façam leis. Eles são legislativo. Eles precisam criar leis, fazer essas leis que sejam aprovadas para que bandido fique na cadeia e gente honesta fique na rua. Aí o pessoal na cadeia, deixa que a igreja cuida. Pode deixar que a Igreja Batista, a Fraternidade, vai mandar gente para pregar para esse povo lá dentro. Se convertam dentro da cadeia. Deixa que a gente prega lá para eles. Nós e todo o povo evangélico de outras denominações que já fazem isso com excelência, e os católicos também, deixa com a gente. E se tiver outra religião que queira também fazer trabalhos na cadeia para ensinar as pessoas a deixarem o mal, façam também, porque estamos num país livre, graças a Deus. Tá? Agora, bandido solto aqui, roubando, matando, dando prejuízo para trabalhador, negativo. E aí eu gostaria que você, que é cidadão, que votou em alguém da esquerda, você seja o responsável. Você não botou esses caras lá? Você não pôs o Lula lá? Você não pôs lá vários deputados que são de esquerda lá? Você tem que ser crítico. Vá lá e cobre, exija que as leis façam valer. E você coloque bandido na cadeia, porque senão amanhã é teu filho, querido, que vai viver no inferno, que vai ser assaltado, é tua filha, você que é da esquerda, é ela que vai ser estuprada amanhã, não só da esquerda, né, de direita, seja quem for, qualquer pessoa vai sofrer as consequências do crime organizado, de um país sem governo sério, de estados e municípios sem liderança séria, sem escrúpulos. Será que o que eu estou falando aqui é coisa ruim? Pô, manda esse vídeo para um amigo, pede para ele, por favor, em nome de Jesus, assista. Olha, a pessoa mais cega do mundo é aquela que, assim, tem político de estimação. Vota no cara, enfia o homem lá, enfia a mulher lá na política, dá o seu voto, vai lá no domingo, dá o seu voto para ela, para ele ou para ela, seja vereador, seja deputado federal, estadual, ou seja senador, seja governador, prefeito ou até mesmo presidente da república. Vocês vão lá, votam nessa galera toda. Depois fica passando a mão na cabecinha do político. Ei, acorde, cobre as pessoas que você colocou lá. Cobre o seu presidente, cobre o Lula. E é de indignar, deixa a gente indignada. As pessoas estão cegas, entram numa bolha. Eu conheço alguns amigos que saíram, eles estão numa bolha, eles não querem falar sobre isso. Ei, queridos, você acha que quando as coisas começarem a dar ruim, não vão dar ruim para tua casa também? Ou você vai embora para os Estados Unidos? Se você tem recurso, você some do país, não é verdade?
Ou então, você com recurso, contrata um segurança, vai morar em condomínios fechados, anda de carro, você não vai precisar, né, pegar um ônibus na rua, nem você, nem sua esposa, porque você tem uma excelente qualidade de vida, e o resto dos brasileiros que precisam pegar trem, metrô, ônibus, que ficam num ponto, são assaltados, filhas de trabalhadores que são estupradas, porque é um país sem lei, que prende e solta no dia seguinte, bandidos, canalhas. Eu tenho amigos meus que votaram mal, enfiaram gente que vota, que ajuda a bandidagem, votaram em gente que são contra prisão de bandido, votaram neles, amigos, inclusive até evangélicos. E agora eles estão na bolha. Sabe o que eles fazem na rede social? Primeiro que eles já nem olham a minha rede social mais. Eles não têm coragem de assistir o que eu estou colocando aqui. Covardes, pastores covardes, amigos covardes. Amigo fala a verdade na cara, irmãos. Votaram em gente ruim. E agora que o pessoal tá fazendo um monte de besteira lá, apoiando o crime, tipo, quando eu falo de apoiar crime, é assim, tem lá uma votação para pôr bandido na cadeia e aumentar a pena. Eles vão lá e são contra. Esses deputados, entendeu? Vão lá e eles são contra, eles votam contra. Entendeu? Então eles estão facilitando a vida do criminoso. Aí eu tenho até um desses amigos aí que ele falou assim, ele tá agora, vamos ler um livro nas redes sociais dele, o Brasil pegando fogo, cara. O mundo pegando fogo, e ele lá, vamos fazer um clube do livro. Quer dizer, na hora de dizer fora Bolsonaro, viva Lula, ele tava lá, falando mal, ele tava ativo. Agora que passou, ele não aparece na rede. Desculpa, tô tossindo aqui. Tá bem frio hoje, né? Tempo seco e frio. Aí agora que passou a política, ele não vai lá agora, poxa, beleza, falou fora Bolsonaro, é um direito seu. Falou assim, fora isso, fora aquilo. Vamos pôr Lula, vamos pôr fulano, vamos pôr a esquerda, vamos pôr PSOL, vamos pôr PT. Direito seu, mas agora vai lá, põe a tua cara na rede social e cobra esses caras. Aí na hora que as coisas dão ruim, se isenta, isentão, covarde. E depois fica falando de Jesus aí pelos cantos. Você não está preocupado não com a violência? Você não está preocupado não com as coisas erradas? Não te preocupa idosos sendo roubados na sua aposentadoria? Você não acha um escândalo que velhinhos tenham descontos ilícitos roubados em seu salário tão suado, tão pouco, com escândalos do INSS? Por que você não vai na rede social e fala alguma coisa sobre isso? Se você fez propaganda para apoiar esse governo que está aí agora, vá lá e cobre. São coisas que interessam, gente. Essas coisas têm que nos unir. Na hora de cobrar, não interessa se quem está lá é de direita ou de esquerda, a gente precisa ir para cima e não ter político de estimação, porque o nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. E será que Jesus quer que você se cale? Na hora de falar assim, fora Bolsonaro, vamos votar no Lula, você aparece na rede social. Porque aí tudo bem. Aí na hora de cobrar aquelas pessoas que você colocou lá, irmãos, política e religião não se mistura. Seu covarde, corrupto. Os filhos da luz clamam por justiça, meu irmão. E dizem não às trevas. Você viu que atualmente o problema do INSS, os velhinhos sendo roubados? Você viu que o irmão do Lula, o Frei, né? Chico, é isso? É responsável por uma das instituições que recebia o dinheiro ilícito? Você viu isso aí? E que agora o Lula ele quer que as coisas sejam investigadas assim, e tenta isentar ou aliviar para o próprio irmão. Olha o que o Lula pede, ele pede cautela, ele pede rapidez em censurar a mídia. Daqui a pouco você vai ver, ele pede que tenha assim, rapidez em censurar a mídia. Rapidez. E ele pede cautela para investigar os corruptos que roubam velhinhos no INSS. Porque tem uma turma lá
que tem algum envolvimento com a esquerda. Dá uma olhada aí nisso aí. Eu disse à CGU, disse à Polícia Federal, muita cautela. Nós não queremos punir nenhuma entidade de forma precipitada, por isso a cautela que eu disse à CGU, disse à Polícia Federal, muita cautela para a gente não levar uma pessoa a ser crucificada e depois a gente não pede desculpa. Colocamos a Polícia Federal, a CGU, para fazer investigação minuciosa de tudo até chegar aonde a gente queria chegar, que isso é um erro feito no governo passado, possivelmente propositadamente. Você entendeu? E isso aqui, irmãos queridos, não é um vídeo para defender direita, não. Como eu disse, tem gente da direita que também não presta. Tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem gente que engana a gente, fala na campanha coisas boas, quando vão lá no poder, esquece do que falaram e faz tudo o contrário. Cabe a nós cobrarmos. Então, se você é de direita, cobre. Se você é de esquerda, cobre também. Não seja o isentão covarde. O cara não prometeu lá na campanha o que é certo, então cumpra. Nossa, eu fico até alterado, né? Esse vídeo aqui é um desabafo, galera. Como eu disse, é um vídeo protesto isso aqui. A nossa teologia, queridos. Ah, mas é um canal de degustação teológica. Sim, e a teologia, ela é na prática. A teologia não é para eu me trancar dentro de uma universidade e ficar lendo grego e hebraico só. Essa teologia, ela tem que transbordar em mim. A teologia, o estudo sobre a palavra de Deus mostra o que é que Deus quer que façamos como filhos de Deus. Essa é a nossa teologia. Enquanto aguardamos o reino do Senhor na terra. Não vamos resolver todos os problemas do mundo, mas só que, é como eu disse agora há pouco, tem coisas que são a gota da água. Então, nós nos unimos, apesar de todas as divergências de ideologia política, de religião diferente, nós estamos no mesmo barco, vamos usar o SUS, seja de direita ou de esquerda, nós vamos usar o SUS. Precisamos de uma boa política e uma boa ação por parte dos políticos que nós colocamos lá, para que aconteça, de fato, uma boa saúde, instituições que trabalham com saúde pública de qualidade. É direito nosso. E quando a gente faz isso, a gente está ajudando o pobre que não tem como pagar um sírio-libanês. Inclusive, eu estou nessa classe, que eu não posso pagar o sírio-libanês. Tá certo? Estamos ajudando os idosos que precisam do SUS, criancinhas, filhos de trabalhadores que precisam do SUS. É praticar o bem. Esse vídeo é sobre isso. Não importa se você é da esquerda, cobre esse governo, cobre os políticos, faça cobrança. Não tenha político de estimação. E agora há pouco eu falei do segurança. Então temos que andar na rua em paz, cobre para que tenham leis. Esse pessoal não seja isentão lá, voltando contra políticos que prendem bandidos. Cobre, vá para cima deles. A gente quer saúde com qualidade, a gente quer segurança nas ruas. E você e eu também, independente de sermos de direita ou de esquerda ou de centro, são coisas que nos unem, você entende? Porque estamos no fim, estamos no mesmo barco. Se estiver aqui lá na rede social e falar mal do cara lá que está fazendo tudo errado, faça isso, cobre. Mande mensagens, diga, meu voto você não tem mais, vou fazer próxima eleição, trabalho contra você e contra o seu partido. Coloque os caras na parede. Eles têm um bom salário para fazer isso. Para responder à altura daquilo que é necessário. Correto. E a gente é contra a corrupção, porque a corrupção, o que eu falei agora há pouco, mais um escândalo do INSS. Tá na hora de você que é de esquerda acordar, falar, peraí, essa turma toda que eu tô pondo lá tá arrebentando com o país. Enquanto isso, a gente vai tendo imposto sobre imposto, os velhinhos sendo roubados, e nós brasileiros pagando mais taxa, você não tá percebendo? Mais taxa. E aí, não tem pandemia não, cara. Cadê a pandemia? Enquanto isso, o presidente vai viajar com comitivas enormes, ficando em hotéis de luxo, gastando e desgastando o nosso dinheiro. Enquanto isso tem corrupção aqui, corrupção ali, denúncia de desvio de verba aqui, desvio de verba ali. Isso que chega até nós. Imagina o que a gente não sabe. E você vai ficar na bolha
Detonou o governo anterior e agora não abre a boca, faz silêncio para essa irresponsabilidade do governo atual. Você ainda se diz cristão, servo de Deus, pessoa de bem? Não. Olha, você que fica quieto diante disso, você não se parece com Martin Luther King, embora você use Martin Luther King na tua camisa. Lembra do pastor Batista, norte-americano? Luther King. Martin Luther King, pastor batista que se envolveu com política para defender o direito dos negros. Por justiça racial. E justiça social também, claro. Morreu por conta disso. Enfrentou poderosos no seu tempo. Entrou para a história. Fez o que era certo. Brilhou a luz no mundo das trevas. E conseguiu o resultado, queridos. Conseguiu um ótimo resultado, apesar de ter perdido a própria vida. Não se calou diante dos absurdos. E você que anda, você da esquerda, anda com Martin Luther King na tua camisa. Você, quando se cala, você não é como Luther King. Você que gosta do Dietrich Bonhoeffer, sabe? Quando aquele pastor luterano, quando lá no tempo da Segunda Guerra Mundial, ergueu a voz contra o nazismo e agiu também para derrubar o nazismo e depois acabou morrendo numa forca por conta disso. Você é admirador dele, mas você, preste atenção, você não age como ele quando se cala diante de absurdos como esses que nós estamos vendo no nosso país. Quem cala consente, querido. Não adianta ficar falando, Bolsonaro entrou na igreja com a arminha, eu discordo. Eu tenho um vídeo aqui chamado isso aqui, ó. Não tenha político de estimação. Assista pra você ver esse vídeo. Ali eu detono o Lula e detono o Bolsonaro e todos aqueles que querem misturar igreja com fé. Tá lá. Assista aí. Agora, não sente na cadeira da hipocrisia, pelo amor de Deus. Se você pôs algumas pessoas que estão votando contra o que é certo, você que tem o direito, o dever de ir lá, criticar esses caras, falar, eu votei mesmo, talvez tenha errado, ou votei certo, mas esse cara tá me enganando, então agora eu vou cobrar ele. Você tem que ir lá manifestar-se porque você deu seu voto. Porque quando você não faz isso, tem sempre alguém sendo assaltado na rua, sempre alguém sendo estuprado na rua, porque você não tem coragem de exigir que façam leis duras contra o crime. Seu covarde. Você votou em pessoas que alisam cabeça de bandido. E se você concorda com isso, você é conivente com o crime. Pessoas inocentes sofrem porque você é omisso. Porque coloca parlamentar omisso no poder. Se nós estamos vendo péssima educação ou saúde de péssima qualidade, com pessoas sofrendo, pessoas morrendo porque não tem um hospital decente para ir, não tem atendimento certo para fazer, é porque colocamos pessoas incompetentes lá. E somos omissos porque não temos coragem de cobrar, porque fazemos desses políticos de estimação da gente. Covardes é que somos se fazemos assim. Quer ver outra coisa? Corrupção. Se você tá vendo que tá tendo corrupção, tem o dedinho sujo de um político que você votou lá, você tem que ir pra rede e criticar, cobrar, denunciar. Porque senão, não vá mais pra igreja, feche tua Bíblia, não faça um culto, pare de falar do Cristo que você diz que serve. Seu covarde. Pessoas estão sofrendo por causa de você, seu covarde. A ideologia, sua ideologia, seu amor por partidos e certos políticos está além do teu amor para com o teu próximo e para com o teu Deus. Seu idólatra. Amante da sua ideologia, cega. E agora nós temos um outro problema, o problema da censura. Então, nós temos que nos unir, direita e esquerda, quando o assunto é melhoria de saúde pública, melhoria de educação pública, e temos que nos unir também, contra qualquer político que esteja lá, seja a gente tendo nós votado nele ou não, seja o político que a gente escolheu ou não, a gente tem que ir lá e cobrar desses caras, para que haja também segurança pública e leis sejam endurecidas contra criminosos, para o bem das pessoas e da nossa própria família. Ai, mas eu tenho dó dos bandidos. Deixa que a gente como igreja vai lá, já falei, a gente vai lá pregar para eles lá dentro.
Mas eles têm que cumprir a lei. E precisa existir lei, né? Para ser cumprida. A lei é assim, você roubou, aí amanhã você tá solto. Matou, daqui 2 anos tá na rua. Não dá, né? Desse jeito não dá. Precisa ter lei que faça haver respeito. Mas tem um monte de parlamentares que são colocados, principalmente de esquerda, que não gostam muito de prender bandido, não. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. E se você vota neles, você tá dando esse apoio, essa moral. Bom, aí é o seguinte. Contra a corrupção. A corrupção também é uma coisa que ninguém quer, nem de gente de direita, nem gente de esquerda. Você, não importa se você é de esquerda ou de direita, eu acredito que você não gosta de corrupção, né? Então, se você vê alguém tendo corrupção lá, para de ficar falando, aí, fake news, fica assistindo essas mídias que só da esquerda. O cara outro dia falou assim, eu assisto tudo que falam para manter atualizado. Eu falei, o que é que você vê? Ele falou lá, o canal de esquerda, ele assiste aquele canal. O canal que só faz propaganda boa do governo. Cara, você precisa se desconectar disso um pouco e começar a olhar. A rede social é grande. Tem outros jornais, começa a assistir um pouco de cada um e pesquisar, cara. E você vai ver como você está sendo enganado e está numa bolha. Meu Deus do céu. E agora a censura. Agora a censura. Olha, você que é da esquerda principalmente, você fala assim, ditadura, aqui no Brasil, o regime militar foi duro, censurava jornalistas, calava a boca de críticos. E você acha que o Lula está fazendo o quê agora junto com o STF? Aliás, eu quero até dizer aos senhores parlamentares, nós nem precisamos mais de vocês, né? Deputados, vocês são inúteis. O Senado deve ter um monte de gente corrupto aí, porque não é possível. Vocês devem ter medo de o STF julgar vocês e prender vocês. Vocês perderam o mandato, vocês devem ter coisa sujinha, escondidinha. E o STF, malandro, fica... nem te julga, estão descumprindo a lei, porque se eles sabem de algum podre e não julgam vocês, eles são corruptos, né? Então eles sabem, daí eles ficam guardando na manga, tipo assim, ó, se votar qualquer coisa contra mim, se pedir meu impeachment, antes de acontecer o impeachment, eu ponho os seus podres no ventilador e te mando pra cadeia. Você perde o mandato, eu faço da tua vida o inferno. Então fica naquele jogo de aí, ficam todo mundo aí, um preso com o outro. Um comendo na mão do outro. E o exercício da política devia ser praticado por homens livres de corrupção, homens de caráter perfeito, sabe? Homens idôneos, mulheres idôneas, e não de corruptos. Corruptos não, queridos. Isso aqui é um país de corrupção, pelo amor de Deus. E aí eu fico pensando nesse cenário inútil. O STF manda e desmanda no Brasil, faz o que quer. Eles que dizem que pode, que não pode, agora eles não só julgam, eles não são mais os guardiões da Constituição e da lei, eles são também os legisladores. Agora eles até fazem leis agora. Desvio completo da sua função. E tá aí, comendo solto, os caras fazendo o que quer, cara, com esse país. E o Lula está alinhado ao STF. Tá? Muita gente ali indicado pela esquerda, indicado pelo Lula. O Flávio Dino, por exemplo, ele era um político, cara. O cara foi governador da esquerda, é comunista, chama o Lula de companheiro. Você acha o quê? O Zanin, cara, foi advogado do Lula, nem era pra estar lá. Nem ele e o Flávio Dino era pra estar lá. É imoral ser indicado para ser ministro do STF. Imoral ser indicado pelo Lula, porque eles têm uma ligação com o Lula. E agora a gente tá vendo aí o Xandão e outros, né, ali juntos. Claro, tem algumas... Às vezes o Fux, ele é um pouco razoável, ponderado, né? Eu acho que o André Mendonça é ponderado, né? Eu acho que esses dois, e talvez em alguns casos o outro lá que eu esqueci o nome. Agora, o resto, Carmen Lúcia, Barroso, Flávio Dino, Xandão, como que é o nome do outro lá? Flávio Dino, Xandão, né? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Barroso, esses daí estão todos juntos. E eles estão alinhados com o Lula, cara. E agora vem aí a censura. Qual o modelo? China. Dá para você acreditar? A China, pessoal, será que você da esquerda... Se você critica o regime militar do Brasil, que censurou pessoas, calou pessoas, que discordavam deles,
e você é a favor da censura, não é censura, viu? É outro nome, é outro nome. É óbvio que é outro nome. Você acha que eles vão dizer na sua cara que é censura? Claro que não. Então eles mudam o nome. Eles põem o nome regulação das mídias sociais, das mídias, da internet. Regulação. E qual que é o conselho? E aí eles lançam na cara da gente. Conselho do modelo chinês, que censura redes sociais todas, que controlam tudo. Até a TV na China, querido. Até a TV é estatal. Eles só falam que o governo deixa. Galera, acorda. Estamos entrando. O Brasil está virando um país literalmente socialista, comunista, no pior dos seus moldes. E um dia, você da esquerda, você xarope, tá? Vai se arrepender quando você não puder falar o que você pensa. O dia que você mudar de ideia, não, eu quero mudar, eu vou falar. Vão calar na tua boca. E sabe quem deu apoio? Você. A gente precisa se reunir, galera, e começar a ir para as redes e dizer não queremos regulação de mídia. Ah, pastor, mas tem muito fake news. Tem mesmo. Tem fake news para todo lado, querido. Agora, você que tem que ser orientado, você que tem que pesquisar antes de acreditar. E se alguém ferir a honra de alguém, existe justiça para isso. Processe essa pessoa e mostre que ela está caluniando e que faça valer a lei e que essa pessoa seja penalizada. Já existe justiça para isso. Agora, quando você fala de regular a mídia, você está pondo o poder de regulação na mão de alguém. E você sabe o que vai acontecer? Essa pessoa que vai julgar o que você deve postar e não deve. Essa é a real, galera. Olha, e tem gente tão ingênua que fica assim, não é nesse nível, imagina, não é desse jeito não. Deixa de ser, meu Deus do céu, tapado, deixa de ser ignorante, cara. Você é tão estudado, e tem uns universitários aí, eu sou universitário. Você, abre a tua mente, ser universitário não te livra de ser um grande idiota. Tá entendendo? Pessoas idiotas são idiotas, com diploma ou sem. Tem um monte de gente aí que não tem nem o ensino fundamental completo e é mais inteligente, é mais ligeiro, ó, é mais sábio do que um cara com doutorado. Ingenuidade, ignorância, não tem nada a ver com diploma, mas é uma vergonha dizer que é um diplomado, um doutor, um mestrado, um bacharel em alguma coisa e ser tão estúpido ao ponto, e tão ingênuo a ponto de achar que os caras não vão começar a censurar pessoas e travar e bloquear aquilo que postam. Isso já estava acontecendo na época política. Se você falasse uma verdade, ó, se você falasse Lula ladrão, já derrubavam o seu canal. A gente viu aí ó, um monte de youtuber sem regulação de mídia oficial, extraoficial. A gente viu aí durante as campanhas eleitorais, lógico que teve fake news, teve dos dois lados, esquerda e direita, teve fake news pra caramba. Mas só que teve muita coisa séria que começou a ser derrubado, youtubers calados, bloqueados, canais desmonetizados, censurados, principalmente pelo STF. Mesmo que fosse a verdade. Tem lugar que se você falasse Lula ladrão, não deixava você publicar, derrubava o seu post como se fosse mentira que o Lula é ladrão. Lembrando vocês que Lula, podia ser Bolsonaro, qualquer um, querido, mas o caso aqui é o Lula. O condenado por corrupção foi o Lula. Acredite, ele realmente participou de um esquema de corrupção. E quem participa de um esquema de corrupção é ladrão, é bandido. Tem outro nome? Ele não foi descondenado. Aí isso até o Ciro Gomes deixa muito claro. Ele não foi inocentado na justiça. Ele foi descondenado. Tá? Anularam as condenações. Ele não teve um prosseguimento de julgamento, porque o crime existiu. O esquema todo foi real, galera. E aí é crime? É fake news? Chama Lula de ladrão? Então é isso, é regulação da mídia. Os caras vão começar a censurar e escolher o que você deve dizer ou não. E é engraçado que o Lula tá alinhado ao STF, né? Alinhado, porque ele falou, eu tenho pressa, né? Ele tem cautela para investigar o INSS. Vamos devagar. Lógico, tem os companheiros envolvidos, né? Então vamos devagar, com cautela, né? Mas diz que tem pressa em regular a rede social. Sabe por quê? Porque na rede social, galera, é que a gente vê os podres do governo Lula. É lá que a gente vê as coisas erradas. Então, quando vai para uma eleição, as pessoas estão aprendendo. Falam, opa, peraí, esse governo tá corrupto. Você vê pela rede social. Quando ele regular a mídia, na época de eleição, só vai aparecer as coisas boas do governo. Você não vai ficar sabendo mais nada de corrupção, porque vai virar uma censura. Poucos meios de comunicação vão falar, um aqui, outro ali, bem sutilmente, e você não vai ver a gravidade das coisas. E o Lula é isso que ele quer, porque ele sabe que a coisa tá feia para a história, pro histórico dele, dos ministros que estão com ele. Enfim, a coisa tá feia.
E eles querem regular a mídia. Aí, logo, isso vai ser estendido para nós, pastores, pregadores. Quando você começar a pregar contra o pecado, alguém se ofender, você vai ser censurado. Tá? E se você persistir, você vai sofrer danos legais, penalidades. Tá bom? Por pregar a verdade. Por pregar o evangelho que transforma, que liberta. Lembrando que parte do evangelho, tá, é dizer que você precisa se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos para sermos salvos. E tem coisa que a sociedade aceita, mas aos olhos de Deus é pecado. Nós, como pregadores, temos que ser livres para pregar sobre isso, porque vivemos ainda num país democrático e livre. Tá certo? A censura vai começar a chegar. Jornalistas, políticos. Se você começar a falar diferente do governo, você vai ser censurado. Deixa regular a mídia. Deixa regular. Apoia, você vê. Tô gravando esse vídeo em 12 de junho, hein, de 2025. Que momento ruim a gente vive na história do Brasil. E ainda, pegando a ajuda de quem? De um chinês cujo país vive uma tremenda censura. E uma vez eu conversei com um cara de esquerda e ele falou, não, a China é livre. Esse cara realmente vive numa bolha. A China não é livre, ela é uma ditadura. Qualquer um que se opõe ao governo some, desaparece ou pede desculpas depois em rede pública. Eles têm a mídia controlada. Eles têm um controle absurdo. O governo controla tudo. Não é um país livre. É um país capitalista. Mas tem um regime socialista ditador que controla o pensamento e as ações do seu povo. Você quer isso para o Brasil? Bom, contra a censura. Esse aqui foi um vídeo de protesto contra a censura. Vou mostrar para você agora nos vídeos a seguir. Assista os vídeos. Não é fake news. Nenhum deles é fake news. E veja aí como o STF está alinhadinho com o Lula. O STF virou político agora, viu, irmãos? Deixou de ser judiciário. É ainda uma única chance que nós temos de abrir a boca e pregar contra isso e gritar para que os parlamentares se mexam e a gente fazer valer alguma coisa ainda. E tentar reverter isso. Porque se isso for para frente de fato e finalmente for para frente e não tiver mais volta, nós não vamos falar mais nada. Pode ter certeza, ele vai piorar. Deus tem misericórdia de nós. Independente de você ser de direita ou de esquerda, por favor, tem coisas que nos separam, é verdade. Mas educação, saúde, segurança, de qualidade, nos une. Precisamos cobrar isso. Censura não é bom, precisamos ir contra isso, juntos. E os poderes, legislativo, executivo e judiciário, os 3 poderes do Brasil precisam funcionar, mas cada um na sua função. O STF não pode sair mandando em tudo. A gente precisa cobrar isso enquanto ainda podemos. Fica até o final. Veja os vídeos agora, por favor, veja os vídeos. Tem vídeos antigos e atuais. Assista. E depois, no final, eu vou falar do endereço da nossa igreja, falar da minha formação, e da minha formação onde estudei em cursos teológicos, e vai servir também como dica para você. É a dica que eu dou dos lugares onde eu passei, que eu conheço, que eu posso dizer para você que são bons lugares onde você pode estudar. Ao final do vídeo. Tá bom? E o convite para conhecer nossos cultos. Deus abençoe você. Obrigado e fique até o fim. Reafirmo, meus senhores, me sinto hoje parlamentar aqui também. Não deixemos que qualquer um de nós, quem quer que esteja no Planalto Central, ouse regular a mídia. Não interessa por qual intenção e objetivo. A nossa liberdade, a liberdade de imprensa, garantida em nossa Constituição, não pode ser violada ou arranhada por quem quer que seja nesse país. Por isso é que nós temos que fazer uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping, que ele ficou de mandar a pessoa para conversar, e nós queremos apressar a regulamentação. Um exemplo, eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Here I come. Oh, here I come. A censura.
censura ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão. Nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? STF, de braços dados ao Executivo, cujo presidente, o presidente do STF, acaba de dizer que se o Congresso não produz leis regulando, o Supremo faz. O assunto já é para lá de espinhoso, pois, pelo menos em princípio, quem faz leis é o Congresso. Quem julga se essas leis são constitucionais é o Supremo, que agora vai suprir uma lacuna do Legislativo, ou seja, vai legislar, ponto de interrogação. É nesta quarta-feira que o STF retoma o julgamento sobre regular redes sociais. Mas a maneira como Lula juntou hoje a questão toda numa frase só piorou a posição do STF e também a do Executivo. Lula confirmou que virá sim ao Brasil uma pessoa de confiança do presidente da China para conversar sobre legislação de plataforma digital. E que o especialista que virá da China será recebido pelo chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, ou seja, o presidente de uma democracia aberta como o Brasil pede a um regime ditatorial como o da China ajuda para regular redes sociais e encaminha esse ajudante para conversar com o chefe de propaganda e recomenda pressa ao Supremo, que também até hoje não definiu exatamente o que é fake news, mas mantém há 6 anos um inquérito sem fim com esse nome. O Supremo Tribunal Federal esperou por muitos anos a aprovação de legislação pelo Congresso. A lei não veio, mas nós temos casos para julgar. Temos 2 casos pendentes de julgamento. Portanto, não se trata de o Supremo legislar, nem de o Supremo invadir a esfera do Legislativo. Nós apenas temos que decidir os casos que chegam aqui. As controvérsias que chegam ao Supremo precisam ser decididas. O presidente Lula defendeu apressar a regulação das redes sociais no país e deu uma notícia na coletiva que ele deu hoje. Confirmou que está vindo sim para o Brasil uma pessoa de confiança do presidente da China, Xi Jinping, para discutir o tema. A reportagem é de Carol Rosito. Lula afirmou que a regulação das mídias digitais é um mecanismo para evitar que o mundo seja transformado em um, abre aspas, banco de mentiras, fecha aspas. E quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo, acham que pode determinar as regras da sociedade. O presidente disse novamente que o líder da China, Xi Jinping, enviará o emissário de confiança para discutir o tema. A notícia de que Lula pediu, na mais recente visita a Pequim, a ajuda para tratar da regulamentação das redes sociais, gerou críticas de opositores, já que a China exerce duro controle sobre as plataformas. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira. O petista segue envolvido nas articulações de proposta que seria enviada ao Congresso nesse semestre. Ainda no Executivo, a Advocacia Geral da União pediu que o STF aplique medidas judiciais imediatas contra episódios de desinformação e omissão de plataformas na retirada de conteúdos considerados falsos e danosos. No Congresso, a retomada da discussão é vista com ressalvas, já que iria contra a vontade da maioria dos parlamentares, que barrou um projeto de lei sobre o tema em 2023. Por isso, o Planalto acompanha com atenção as decisões do Supremo sobre o tema para definir como seguir com o andamento da proposta. O STF retoma o julgamento sobre o Marco Civil da Internet nesta quarta-feira, depois de um pedido de vista do ministro André Mendonça. A corte analisa se as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdos ilícitos publicados por usuários. Até o momento, 3 ministros votaram a favor da responsabilização das Big Techs e da mudança no artigo 19 do Marco Civil da Internet: Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux.
Nesta semana, o decano do STF, Gilmar Mendes, disse que o marco pode ser um esboço de um texto sobre regulamentação das redes sociais. O ministro saiu em defesa de algum tipo de regulação, reforçando que isso não representaria um ataque à liberdade de expressão. É muito instrutivo para todos nós lembrar que na China já é dia 4 de junho. 4 de junho é o aniversário do massacre da Paz Celestial. Os chineses estão proibidos de mencionar esse fato, não é fake news, houve um massacre da Paz Celestial, mas é proibido mencionar isso em redes sociais na China. A censura chinesa, nesse 4 de junho, lá já é 4 de junho, está derrubando, olha só, bolos de aniversário, velas, qualquer menção que possa lembrar o episódio, inclusive o número 46, porque 4 de junho. Essa censura agora se estende também a Hong Kong. É um território que foi devolvido por uma administração especial à China. Antes era permitido lembrar esse massacre. Os protestos que lembravam o massacre de 4 de junho reuniam milhares de pessoas em Hong Kong e uma lei de segurança nacional proibiu isso. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fique à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom?